A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia. Estamos lendo de Gênesis a Apocalipse, cada dia um pouquinho, e refletimos sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado pela oportunidade de ler a Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos guie, Senhor, nessa leitura, para que não seja aos nossos olhos, mas os olhos da fé que vão ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para o nosso devocional de hoje, lá começando em Levítico 22, a partir do 17, que diz o seguinte: O Senhor também disse a Moisés: Dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Se alguém apresentar ao Senhor um holocausto, seja como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, só será aceito se o animal oferecido for um macho sem defeito. Poderá ser um boi, um carneiro ou um bode. Não apresentem um animal defeituoso, pois o Senhor não aceitará em favor de vocês. Se alguém apresentar ao Senhor uma oferta de paz, seja como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, escolha do gado ou do rebanho um animal perfeito, sem defeito algum. Não ofereça um animal cego, aleijado, ferido ou que tenha um quisto, um ferimento na pele ou sarna. Nunca ofereçam nenhum desses animais no altar como ofertas especiais para o Senhor. Se um boi ou um cordeiro tiver uma perna mais comprida ou mais curta que as outras, poderá ser apresentado como oferta voluntária, mas não como cumprimento de um voto. Se um animal tiver testículos danificados ou for castrado, não poderá ser oferecido ao Senhor. Nunca façam isso em sua própria terra, e não recebam de estrangeiros animais como esses em pagamento, para depois oferecê-los como sacrifício a Deus. Não serão aceitos em seu favor, pois são mutilados ou defeituosos. E o Senhor disse a Moisés: Quando nascer um bezerro, cordeiro ou cabrito, ficará 7 dias com a mãe. Do 8º dia em diante, será aceitável como oferta especial para o Senhor. Não matem a mãe e sua cria no mesmo dia, seja uma vaca, uma ovelha ou uma cabra. Quando levarem uma oferta de gratidão ao Senhor, sacrifiquem-na corretamente para que sejam aceitos. Comam todo animal sacrificado no dia em que for apresentado. Não deixe parte alguma do animal até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem fielmente meus mandamentos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor. Não desonrem meu santo nome, pois demonstrarei minha santidade no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que os santifica. Eu os libertei da terra do Egito, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Estas são as festas que o Senhor estabeleceu e que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso absoluto e de reunião sagrada. Não façam trabalho algum, pois é o sábado do Senhor, e deve ser guardado onde quer que morarem. Além do sábado, estas são as festas que o Senhor estabeleceu, as reuniões sagradas que serão celebradas anualmente no devido tempo. A Páscoa do Senhor começa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, o 15º dia, comecem a celebrar a festa dos pães sem fermento. Essa celebração em homenagem ao Senhor continuará por 7 dias, e durante esse tempo, o pão que comerem será preparado sem fermento. No primeiro dia da festa, todos suspenderão seus trabalhos habituais e realizarão uma reunião sagrada. Durante 7 dias, apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 7º dia, suspenderão novamente seus trabalhos habituais para realizar uma reunião sagrada. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou e começarem a primeira colheita, levem ao sacerdote um feixe dos primeiros cereais que colherem. No dia depois do sábado, o sacerdote moverá o feixe para o alto diante do Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Nesse mesmo dia, ofereçam um cordeiro de 1 ano, sem defeito, como holocausto para o Senhor.
Junto com o sacrifício, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também 1 litro de vinho como oferta derramada. Nesse dia não comam pão algum, nem cereal torrado ou fresco, enquanto não apresentarem a oferta ao seu Deus. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que levarem o feixe de cereal a fim de ser movido para o alto como oferta especial, contem 7 semanas completas. Continuem contando até o dia depois do 7º sábado, isso é, 50 dias depois. Então apresentem uma oferta de cereal novo para o Senhor. Onde quer que morarem, levem 2 pães que serão movidos para o alto como oferta especial diante do Senhor. Preparem os pães com 4 quilos de farinha da melhor qualidade e assem-nos com fermento. Serão uma oferta para o Senhor dos primeiros frutos de sua colheita. Junto com o pão, apresentem 7 cordeiros de 1 ano e sem defeito, um novilho e 2 carneiros como holocaustos para o Senhor. Esses holocaustos, juntos com as ofertas de cereal e ofertas derramadas, serão uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Em seguida, ofereçam um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote levantará os 2 cordeiros como oferta especial para o Senhor, junto com os pães que representam os primeiros frutos de suas colheitas. Essas ofertas, que são santas para o Senhor, pertencem aos sacerdotes. Esse mesmo dia será declarado dia de reunião sagrada, um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos e não apanhem aquilo que cair das mãos dos ceifeiros. Deixem esses grãos para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. No primeiro dia do 7º mês, tenha um dia de descanso absoluto. Será uma reunião sagrada, uma celebração memorial comemorada com toques de trombeta. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia, mas apresentem ofertas especiais para o Senhor. O Senhor disse a Moisés: comemorem o dia da expiação no 7º dia no 10º dia do mesmo 7º mês. Celebrem-no como uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Não façam trabalho algum durante todo o dia, pois é o dia da expiação, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor, seu Deus. Todos aqueles que não se humilharem nesse dia serão eliminados do meio do povo. Destruirei aqueles que dentre vocês trabalharem em algo nesse dia. Não façam trabalho algum, essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso absoluto para vocês, e nesse dia deverão se humilhar. O dia de descanso começará ao entardecer no 9º dia do mês e se estenderá até o entardecer do 10º dia. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Comecem a celebrar a festa das cabanas no 15º dia do 7º mês. Essa festa, em homenagem ao Senhor, durará 7 dias. O primeiro dia da festa será declarado reunião sagrada, na qual não farão nenhum trabalho habitual. Durante 7 dias vocês apresentarão ofertas especiais ao Senhor. No 8º dia haverá outra reunião sagrada, na qual apresentarão ofertas especiais para o Senhor. Será uma ocasião solene e ninguém fará nenhum trabalho habitual. Essas são as festas que o Senhor estabeleceu. Celebrem-nas a cada ano como reuniões sagradas, apresentando para o Senhor, no dia apropriado, as ofertas especiais de sacrifícios queimados, ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas. Celebrem-nas além dos sábados habituais do Senhor e apresentem as ofertas além das ofertas pessoais que vocês trazem no cumprimento de votos e das ofertas voluntárias para o Senhor. Lembrem-se de que essa festa de 7 dias em homenagem ao Senhor
A festa das cabanas começa no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido tudo que a terra produziu. Celebrem a festa do Senhor por 7 dias. O primeiro e o 8º dia da festa serão de descanso absoluto. No primeiro dia, recolham galhos das mais belas árvores, folhagens de palmeiras, ramos de árvores verdejantes e de salgueiro que crescem junto dos riachos. Celebrem com alegria diante do Senhor, seu Deus, por 7 dias. Comemorem essa festa em homenagem ao Senhor por 7 dias a cada ano. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida no 7º mês, de geração em geração. Durante 7 dias, morarão ao ar livre em pequenas cabanas, por isso, festa das cabanas. Todos os israelitas de nascimento morarão em cabanas. Deste modo, lembrarão cada nova geração de israelitas que eu fiz seus antepassados morarem em cabanas, quando os te libertei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Assim, Moisés transmitiu aos israelitas essas instruções sobre as festas anuais do Senhor. Só um detalhe que não sei se vocês perceberam, mas existem várias ofertas para Deus e vários sacrifícios que são feitos de animais que são mortos. Mas se vocês repararem, grande parte desses animais, tirando toda a gordura, os excrementos que vão tendo instruções para limpar e para deixar separado, algumas partes são queimadas, principalmente o sangue que é derramado no altar, porque os israelitas não poderiam comer sangue, mas grande parte do animal ou era comido por quem levou a oferta, e parte ficavam para os sacerdotes, porque os sacerdotes, o trabalho deles era no templo, o trabalho deles era realizando todas essas cerimônias, essas instruções do Senhor. Então, o salário deles era das ofertas. Então, não era simplesmente mate o animal e simplesmente descarte, apesar de ser para a oferta para o Senhor, ser um holocausto, ser uma entrega para o Senhor, ainda assim parte desse animal era comida e a pessoa se alegrava nessa oferta que fazia para o Senhor. Marcos 9:30 até o 10:12. Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar os seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas 3 dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Aqui uma lição muito importante do cristianismo. As pessoas às vezes buscam postos, buscam cargos na igreja, e eu acho que é importante que nós busquemos isso, mas a gente tem que entender verdadeiramente qual que é o propósito de um cargo, de uma posição na igreja. Aqui diz que o que quer ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Então, aqueles que têm cargos na igreja, que é importante nós procurarmos. Por quê? Porque significa que nós estamos dispostos a trabalhar para o Senhor, nós estamos dispostos a nos entregar parte do nosso tempo, parte da nossa vida para o Senhor. Mas a gente tem que saber que isso não é para nossa glória, não é para que nós nos sintamos pessoas grandes e importantes. Pelo contrário, é para que nós possamos servir da melhor maneira o povo de Deus, para que nós possamos ser os últimos, para que nós possamos, assim como Jesus começou lavando os pés dos seus discípulos, o rei se abaixou, se curvou e lavou os pés dos seus discípulos. Então, o mestre ensinou os outros que servir é um dos propósitos daqueles que entregam sua vida para Deus. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas também ao Pai, que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios.
Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade: se alguém lhes der um simples copo de água porque vocês são seguidores de Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas se alguém fizer um desses pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogada ao mar. E isso corrobora para aquilo que a gente acabou de falar sobre servir, porque aqueles que estão designados para ensinar os outros, se a confiança que os outros dão para ele faz com que essas pessoas pequem, as pessoas que estão ensinando a palavra de Deus, as pessoas que estão guiando o povo de Deus, faz com que essas pessoas pequem, aqui ele diz que seria melhor que amarrasse o pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Se a sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se o seu pé o levar a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé do que ser lançado no fogo do inferno com os dois pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se seu olho o levar a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Aqui, acho que eu falei quando essa passagem foi dita em Mateus, mas só relembrando, essa passagem não está falando sobre flagelação, não está falando sobre literalmente cortar mão, cortar perna ou arrancar os olhos, mas ele está dizendo que aquilo que te faz pecar, mesmo que seja importante para você, é melhor que você sofra a dor de perder essa coisa importante e você não ir para o inferno cometendo esse tipo de pecado, do que você se agarrar a isso, a essa coisa importante e acabar indo para o caminho da perdição. Então, acho que as palavras que Jesus coloca são fortes justamente porque a consequência é uma consequência forte. Então, ele quis dizer que realmente, mesmo que doa, mesmo que te prejudique, mesmo que faça com que talvez você não tenha a mesma vida que você tinha antes, é melhor você cortar isso que lhe faz pecar do que você ir para a perdição. Verso 49. Pois cada um será provado com fogo. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês a qualidade do bom sal e vivam em paz um com os outros. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Isso aqui está lá em Deuteronômio 24:1. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração duro, mas Deus os fez homem e mulher. Aqui ele já começa a citar Gênesis. Desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Aqui Jesus, o próprio Deus encarnado, ele está dizendo qual que foi a intenção dele desde o começo. Moisés escreveu que o homem poderia dar carta de divórcio para sua mulher, mas aí depois Jesus, o próprio Deus, diz assim, não, mas ele fez isso porque as pessoas tinham o coração duro. Ele disse isso apenas como uma concessão imperfeita das leis imperfeitas que tinham sido dadas naquele momento.
Mas qual que foi a primeira intenção? A primeira intenção de Deus foi que ele fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só. Os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu: Quem se divorcia da sua esposa e casa com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Salmos 44, do 1 ao 8. Ao regente do coral, Salmo dos descendentes de Corá. Ó Deus, ouvimos com os próprios ouvidos, nossos antepassados nos contaram tudo o que fizeste em seus dias muito tempo atrás. Com teu poder expulsaste as nações, estabeleceste o teu povo na terra, esmagaste os povos inimigos e libertaste nossos antepassados. Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra, não foi pela força de seus braços que alcançaram vitória. Foi pela tua mão direita e pelo teu braço forte, pela luz intensa do seu rosto. Foi por causa do seu amor por eles. Aqui Davi reconhecendo que não foi a força, não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, mas é pela força do Senhor, é pelo poder do Senhor, é pelo braço forte do Senhor. Tu és meu rei e meu Deus, decretas vitórias para Israel. Com teu poder afastamos nossos inimigos, em teu nome pisoteamos nossos adversários. Não confio em meu arco, não conto com minha espada para me salvar. Tu nos concedeste vitória sobre nossos inimigos, e envergonhas os que nos odeiam. Ó Deus, o dia todo te damos glória e louvamos teu nome para sempre. Provérbios 10, 19. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Ou seja, escute mais, pense mais antes de falar. E essas foram as palavras de hoje. Espero que tenham encontrado abrigo no seu coração e na sua mente. Que você continue refletindo nessas palavras durante o seu dia. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado porque nós pudemos aprender mais de Ti. E abençoe para que essas palavras se frutifiquem, para que as nossas mentes e corações entendam a Sua vontade nessas palavras. Senhor, continua conosco nesse dia, abençoando aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão estudar, aqueles que vão descansar, aqueles que vão fazer seus afazeres. Proteja-nos e guarde em tudo que nós fizermos e para que tudo que nós fizermos seja para a Tua glória e prospere, Senhor, através do Seu poder. Senhor, abençoa os que estão doentes, os que estão enfermos, para que o Senhor possa trazer cura, para que o Senhor possa trazer refrigério, para que o Senhor possa trazer alívio. Senhor, abençoa aqueles que estão desempregados, para que o Senhor abra portas e traga sustento para o seu povo. Senhor, abençoa os doentes, seja de corpo, seja de alma, para que o seu nome seja glorificado através dos milagres que o Senhor fizer na vida do seu povo, para que eles possam testemunhar na tua casa e servir de exemplo para aumentar a fé do seu povo. Senhor, continua conosco hoje e sempre, e que nós possamos cada dia mais nos parecer mais com Cristo. Nos ajuda nesse processo. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que seu dia seja abençoado, que tudo que você fizer prospere, que tudo que você fizer seja para a glória de Deus e que as pessoas possam ver a glória de Cristo refletida em sua vida. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.